Ô, Rony, e tem uma coisa que escala ainda mais a nossa discussão aqui, que é um vídeo que eu queria que eles trouxessem. Da Lua? É, da Lua, cara. Os astronautas viram isso. Era Isso é meio uma legal. teoria da conspiração, os caras viram coisas, não estão falando, e agora resolveram escancarar isso, porque tinha esse papo, né, que eles tinham visto. Inclusive, eu não sei se o Rony, eu não sei se eu já conversei isso com ele, um livro chamado Nephilim Stargates, que é do Thomas Horn. Esse autor, Rony, se você nunca pegou para dar uma olhada, vale a pena, que eu acho que vai acrescentar muito na tua pesquisa. Esse livro, que é de 2012, se eu não estou enganado, ele começa com a transcrição dessa conversa dos astronautas. Ah, é? Eles falando, ah lá, você tá vendo aquilo ali? O cara, o que é isso? Aí ele fala, eles estão vindo para cá. Olha, são tantos, parece até, eles falam assim, parece até ano novo. E isso é real? Essa conversa teve? Essa transcrição era tida como teoria da conspiração. Mas agora foi liberado um trecho dessa transcrição. E isso teria sido... O que acontece agora é que as transcrições, os textos, inclusive como o Lopes está falando desse livro, esses trechos são reais. Essas transcrições haviam sido liberadas, são transcrições das missões Apollo, mas os áudios, porque muita gente falava assim, pô, essa transcrição aqui pode estar, o cara pode estar querendo se referir a outra coisa, etc. Pode ser uma outra, não é OVNI. E nos áudios fica muito claro que o que eles estão vendo ali é algo não identificado, é de fato um OVNI. Inclusive tem um silêncio, quando eles falam assim, vocês vão ver no áudio. Quando o cara fala que tá vendo um OVNI, o cara em terra fica em silêncio uns 10 segundos. Se o OVNI fosse agressivo, já tinha matado o astronauta e o cara não tinha nem respondido ainda. Então, assim, e é o que deixa mais grave o tom da conversa que eles têm quando o astronauta vê o áudio, diferente de você ler um texto, né? E que aí muitos podem falar que o texto tá mudado e etc, enfim. Então, a gente já tinha os textos, mas os áudios eles sempre deixaram em segredo, porque o áudio é muito mais estarrecedor do que, como eu falei, o texto puro. E um desses áudios liberados foi o áudio justamente, se não me engano, Apollo 17, onde a missão era a Gemini, né? Que era uma missão onde 2 astronautas iriam circundar ali a Terra durante 15 dias para testar quanto tempo eles conseguiam, se eles conseguiam de fato ficar 15 dias no espaço para começar a fazer as missões espaciais mais avançadas. E aí nessa de ficar ali circundando a Terra, eles viram os OVNIs se aproximavam deles e eles relataram isso nesse áudio que foi liberado. Se quiser colocar depois aí. Tem aí, Leni? Vamos lá, vamos colocar. Cara, isso é uma das coisas que eu imaginava que não ia tão cedo a galera liberar. Porque tinha esse papo. Ou então que era fake, né? Ou então que era fake. Eu lembro que até representaram, não sei se foi no Primeiro Homem, em algum filme, mas não como alienígenas, né? Ele vendo faíscas, vendo algumas coisas cintilando em volta da nave, e ele maravilhado com aquilo, né? E lá no filme não deixa claro não deixa claro. Tá aí? Sem falar que... Olha lá. Loud and clear. 7, go ahead. Bogey at 10 o'clock high. This is Houston. Say again, 7. So we have a bogey at 10 o'clock high. Roger. Olha o silêncio. Gemini 7, is that the booster or is that an actual sighting? What? Say again, 7. So we have several, looks like the 3 up there, actual sighting. You have any more information, estimated distance or size? But we also have the booster in sight. Understand you also have the booster in sight, Roger. And we have very, very many, looks like hundreds of little particles going by to the left out about 3 to 4 miles. Gemini 7 here, Houston out of your 8. Loud and clear. 7, go ahead. Bogey at 10 o'clock high. Agora já voltou, né? Voltou pro início. Deu loop. Mas basicamente o que tá acontecendo, Rony, vocês viram o Rony. silêncio que fica, né? Rony, Sim. vou te falar uma coisa, não sei se o Daniel concorda comigo, se você concorda comigo. Eu acho que a gente tá vivendo um momento histórico, a gente tá sendo, cara, privilegiado de estar vivendo esse momento, porque todo mundo que curte esse tipo de assunto, cara, a gente sempre teve aquela sensação, será que é verdade? Será que é isso? Sempre foi ridicularizado. Exato. Quem acreditava. E aí é de arrepiar você ouvindo esses áudios, cara, o silêncio aterrador, e o cara fala, repete.
É isso mesmo que vocês estão falando? Não é alguma outra coisa? Não, eu tô vendo vários deles, é um propulsor e não sei. Ou seja, cara, os caras que são astronautas, são caras treinados, estão vendo uma parada que eles não sabem o que que é, numa missão que é super importante para a história da humanidade e que se houver realmente uma vida mais inteligente, uma vida alienígena, estaria monitorando o que a gente está fazendo, né? A nossa evolução. Você não concorda com isso, Rony? A gente está vivendo um momento que cara, é um separador assim de águas, é um antes e o depois. É uma nova era, né? Tanto que teve agora um documentário chamado A Era da Revelação. Vai ter o do Spielberg agora em junho, no dia 11, estreia no Brasil, 11 de junho, chamado Dia da Revelação, que é dia D, não entendi porque eles botaram dia D, em Portugal, na Argentina é Dia da Revelação, aqui é dia D. Mas vai ter gente que vai no cinema achando que é um filme de Segunda Guerra Mundial, né? A Normandia. A Normandia. Mas é isso, é um dia histórico, a história está sendo escrita diante dos nossos olhos, não sei, fico curioso para saber até onde vai, eu acho que vai chegar nos seres, do jeito que a coisa tá. Muita gente tem falado, né, que a parte de dente não volta pro tubo, a parte de dente agora só vai sair. E vocês viram ali no áudio, né? Ali ele tá vendo, para quem não entendeu direito, ele tá vendo três fenômenos diferentes. Um é o propulsor, porque a nave que os astronautas vão, ela se separa da nave propulsor, o segundo estágio, então eles ficam vendo esse segundo estágio saindo, né? Você vê alguns itens brilhantes que podem ser ali, falam que pode ser neve refletindo no sol e etc, mas não tem dúvida, tem o chamado de boogie. O boogie, no termo militar, é o não identificado, é o invasor ali. Desde a guerra eles usam esse termo boogie, né? Que seria o OVNI em termos militares ali, da Força Aérea, dos caras, desses astronautas, por consequência. Então, agora, o que vocês vão ver para frente é muito mais estarrecedor do que esses áudios da missão Apollo. Porque o Elizondo, ele foi da Força Espacial, um dos denunciantes, junto com o David Grush, que é o denunciante, e falaram que eles tiveram acesso aos áudios e aos vídeos das missões do ônibus espaciais, do Shuttle, junto com os áudios e vídeos da Estação Espacial Internacional. E falam que esses OVNIs e seres chegaram do lado dos astronautas nesses eventos. E os áudios são desesperadores e os vídeos são estarrecedores, e isso deve vir a público em breve. Então, é o que eu falei, o pacote 1 é somente a pontinha do iceberg do que pode vir aí nas próximas revelações e a história se escrevendo aí. Prepara aquela também foto também, a foto dos objetos brilhantes, que é desse evento que a gente está falando. E aí, Daniel? Então, uma das minhas áreas é operação psicológica, a galera tem que ficar atento também, porque é claro que existem alguns interesses de usar esse tipo de informação para determinados fins. Então a gente tem que ficar atento. Um dos alertas que nós recebemos, principalmente foi em 2001, um pouquinho antes do 11 de setembro, foi quando o Stephen Greer, que é aquele médico, né, que tem o projeto Sirius lá, que é de revelação e contato com alienígena, ele fez um evento no National Press Club lá em Washington, e uma das palestrantes foi a Carol Rosin, que foi secretária do Wernher von Braun, né, que era ex-major da SS nazista, que foi para os Estados Unidos na Operação Paperclip. Foi cooptado para ajudar no... Ajudou a criar a NASA, né? E ele, segundo ela, ele confessou a ela no leito de morte ali, ele estava com câncer, né? Ele confessou que viriam vários enganos ou vários inimigos construídos para criar um contexto favorável no planeta Terra para um governo único global, que era o interesse dessa elite lá. E se tinha alguém que manjava dessa elite, era o Wernher von Braun, né? Porque o cara estava no olho do furacão ali no que tange a documentos secretos e operações secretas. Porque todo o projeto espacial civil e militar norte-americano teve a influência dele. Então ele disse que o primeiro inimigo seriam os russos, depois seriam os muçulmanos, depois seriam os meteoros e o último inimigo criado seria os alienígenas. E esse seria o evento que traria ali um caos no mundo, favoreceria a implantação de um governo único global. Que é aquilo que a gente vê na ficção, né? Quando nós vemos na Independence Day, o mundo se une para lutar com os alienígenas, né? A chegada o mundo também se une não para lutar, mas tentar interpretar aquela linguagem. Fazer o primeiro contato, né, com os alienígenas. Fazer esse contato. Então a ficção já mostra isso e é claro,
Quando a gente pega o relato de Ronald Reagan, no final dos anos 80, na Assembleia Geral da ONU, ele fala, ó, a gente está vivendo a Guerra Fria, mas se tivesse uma invasão alienígena, os Estados Unidos e Rússia teriam que se unir para combater os alienígenas, né? Aí depois o Bill O famoso Clinton... final do Watchmen. O Watchman, exatamente, aquela estratégia de unir todo mundo em direção a um inimigo comum, né? Acabar com as guerras e tal. E aí depois o Bill Clinton fala isso também no programa do Jimmy Kimmel, e também o vencedor do Nobel, professor de Princeton, que é o... esqueci o nome dele, mas ele também falou que se tivesse uma invasão alienígena resolveria a crise de 2008, porque os Estados Unidos teriam que investir no setor militar, investindo no setor militar ia gerar emprego, gerando emprego ia gerar renda, ia aumentar Exato. o consumo e ia resolver a crise. Então você vê 2 ex-presidentes e um vencedor do Nobel falando que uma invasão alienígena seria ótima para um determinado fim, então a gente só tem que ficar com um pouquinho pé atrás com isso. Não quer dizer que alienígena não existe, que a ufologia é mentira, não tem nada a ver. É a maneira como o assunto vai ser usado para determinados interesses particulares. Isso a gente tem que ficar atento. Até de uma pressão maior para se controlar os cidadãos americanos também, né? Exato. Vamos ter que Monitorar tudo. monitorar todo mundo, Isso. porque não sabe se tem gente infiltrada. Ô Rony, comenta essas imagens que a gente está vendo. Não sei se você está vendo aí também, que são dos objetos. O que é? É a Lua ou é a Terra essa imagem? Acho que é a Terra, né? Isso é a Lua, né? É a Lua? Ali é a Lua e o horizonte da Lua, e aí você tem acima, isso foi na missão Apollo, e você tem acima uma foto em que aparecem múltiplos objetos. No caso aí são 5 objetos, né, na mesma imagem, vários formatos diferentes, várias cores diferentes, e que a NASA hoje não tem uma explicação. E isso foi liberado agora pelo governo, essas fotos, né? Inclusive, aquele maiorzinho apelidaram de Minion, né? Se desse zoom ali, parece um Minionzinho, só que branco. O formato dele, né? O pessoal vai dar o zoom ali. Então são objetos assim, claro que a resolução era daquele tempo, da Apollo, né? A gente está falando de década de 60, década de 70. As imagens ainda não eram tão boas, mas é o que eu falei, é o Release 1, né? O pacote 1 do que vai vir aí. Eu acredito que a tática justamente, que se eu fosse da inteligência, né? Fazer um exercício aqui, o que eu faria? Eu faria primeiro... É o primeiro anúncio. Nunca a Casa Branca e o presidente anunciaram liberação de documentos. Já foi liberado vídeos antes, já foi liberado as fotos. Agora, a Casa Branca, o presidente, vir e inclusive encher o tweet na sexta-feira, como foi, de postagens, enaltecendo essas publicações, isso nunca foi feito, é inédito. Então, claro, se eu fosse da inteligência, junto com a Casa Branca, eu jogaria ali imagens que são menos estarrecedoras, as mais simples que eu tenho, ver a reação do público, e dependendo da reação do público, eu moldo ali o pacote 2 de acordo com essa reação e vou moldando assim o nível de gravidade para ver até onde eu consigo chegar. Pode ser que não chegue no nível dos seres, o pessoal começa a entrar em pânico, mandar, por exemplo, uma imagem em 4K, falaram, como eu falei, que tem lá uma nave chegando do lado de uma aeronave, o pessoal começar a ter reação de pânico, eles vão provavelmente brecar, talvez. Então, eles vão começar a medir a reação e liberando o pacote com um pouco mais de evidências ao longo dessas semanas aí. E vamos ver até onde eles chegam. Você acredita nisso também, Dani, que vai escalando? Vai na sequência? Claro, tem que ser assim. Não vai mostrar os seres logo de cara, né? Não, é como se fosse um teaser, né? Você vai aquecendo... Um trailer. Você vai aquecendo a população. Ver como ela reage. Inclusive, voltamos à situação da Venezuela. Tava aquele ameaça. Invade a Venezuela, não invade. Ele esperou a hora certa. Ataca os navios primeiro. Não, e ele ficou esperando o momento certo. Então, talvez ele só vai revelar o documento mais contundente quando tiver algo que ele quer desviar a atenção. Entendi. Então, você mata 2 coelhos com uma única cajadada, né? Como foi a estratégia de abafar o caso Epstein e começar a situação na Venezuela. Depois, migrar para o Irã, né? Então, a gente lembra de um documento que foi liberado agora pela Lei de Acesso à Informação nos Estados Unidos, da operação que os americanos fizeram em 1954 na Guatemala, quando os americanos argumentaram que a Guatemala tinha virado um país comunista e invadiram o país, literalmente, com soldados e blindados e aeronaves, derrubaram o governo, falaram que era porque eles estavam derrubando um ditador, mas na verdade, quem pesquisa um pouquinho mais vai ver que os Estados Unidos tinham uma empresa de frutas na Guatemala que estava sendo assumida ali, estava sendo estatizada, né, pelo ditador. Então, na verdade, era para proteger essa empresa que era extremamente lucrativa e era de setores próximos ao presidente. E nessa época,
começou a circular essa informação de que os americanos tinham um interesse comercial na derrubada do governo da Guatemala, e aí a CIA manda uma mensagem para vários veículos de mídia pedindo que os veículos de mídia começassem a publicar informações mirabolantes de alienígenas para poder desviar a atenção. Então a gente tem mais um exemplo, né? Isso calha com aquilo que é conhecido como Operation Mockingbirds, Operação Mockingbirds, que é quando tinha vários âncoras e repórteres que recebiam da CIA para disseminar certas informações que eram do interesse da inteligência americana. Então, só para a gente ficar de olho, porque se e quando surgir esses documentos de seres e coisas mais contundentes e imagens mais nítidas, o importante é pensar o que está acontecendo nesse exato momento também que está ficando para trás, né? Que está sendo escamoteado. Acho que isso que a gente precisa prestar atenção. Ô, Rony... E eu coloco também, Daniel, uma questão que é, como eu comentei, isso começou em 2017, né? Exato. Ainda no governo Obama. Óbvio que na atualidade cada presidente vai jogar essa informação no momento certo, como você está falando, etc. Mas eu fico me perguntando, na origem, por que será que o governo do nada ficou bonzinho e falou, tenho que revelar para a população a questão de OVNIs, depois de 79 anos de segredo, vou revelar para a população? Ou lá em 2017 eles já sabiam que alguma coisa ia acontecer, algum evento, e dizem, por exemplo, Elizondo fala que tem um evento que ele não pode falar o que é, Eu ia e só quem tem autoridade para isso é o isso. presidente. Porque, desculpa te interromper, Rony, isso aqui é aquilo que a gente sempre fala. O que os bilionários sabem que a gente não sabe? Por que eles estão criando bunkers? Não só o Louis Elizondo, mas o Ross Coulter também, ele já falou sobre isso, que está vindo um negócio catastrófico, um evento geofísico, alguma coisa que vai levar a humanidade de volta para a Idade da Pedra, mas ele fala, é difícil anunciar isso porque gera pânico e também vai fazer o quê diante disso, né? O que se pode fazer? O Robert Bigelow também, ele já falou sobre isso. O Robert Bigelow, um bilionário americano que investia também no setor aeroespacial, e ele chegou a ser um dos donos do Skinwalker Ranch também, né? Então um cara que investe boa parte da sua fortuna nisso. E aí a gente vai começando a entender o motivo pelo qual esses caras estão tanto atrás de bunker e de querer fazer colônia na Lua e Marte. Pois é. Porque parece que eles sabem que está vindo algo aí. Vai ser algo relacionado a um evento geofísico, uma inversão do polo magnético, né? Essa questão do núcleo da Terra que parou de girar. Um deslize da crosta terrestre. Isso vai mudar, por exemplo, a posição por exemplo, a Groenlândia pode vir aqui para o Equador, o que está no Equador, o Brasil, por exemplo, pode parar no Polo Norte, o que era muito frio fica muito quente, o que era quente fica frio e assim por diante. E isso está num livro muito antigo, que se eu não estou enganado é de 1953, que é do Charles Hapgood, que era um pesquisador que publicou esse livro, e é um livro que todo mundo reputa como delírio, sem fundamento, mas o prefácio é de um analfabeto chamado Albert Einstein, né? Então, acho que não é tão sem sentido assim. E parece que foi legal o Rony ter citado isso, porque essa galera da ufologia, eles chegaram a ouvir que está chegando esse evento e todas essas preparações, até as guerras atuais poderiam ser em relação a isso, porque vamos supor, Vilela, que vai ter um caos no planeta e isso vai gerar um cenário meio Mad Max, uma luta desenfreada por energia e água e comida. Então a ideia seria, eu já ataco a China, porque depois desse cataclisma, os que sobrarem vão disputar os recursos naturais. Claro. Então, em vez de eu esperar o cataclisma chegar para querer brigar pelos recursos, eu já destruo meu oponente agora. E a gente não pode esquecer que 60% do petróleo chinês, a China é uma grande fábrica que precisa de muita energia. Você foi lá, você viu isso, né, Vilela? Então eles precisam muito de energia. Boa parte da energia da China vem do Oriente Médio. Você fecha o Estreito de Hormuz, você já está arrebentando com a China. Então parece que os locais, que são locais privilegiados, onde tem recursos naturais, e locais que, dentro dessas simulações, após esse cataclisma, ficariam protegidos, as potências já estão assumindo o controle desses locais. E aí, Vilela, eu já vou voltar a palavra ali, que eu quero ouvir mais o Rony também, o nosso amigo Edson Boaventura. Lembra da série Deixados para Trás? Claro, claro. Como é que é em inglês o nome dessa série mesmo? Left Behind. Leftovers, não é? Não. Leftovers. Aí é outra série. Como é que é Leftovers, então? Leftovers é uma série maravilhosa da HBO. Ela não explica muito, mas começa a série com Tem um arrebatamento.
terço da população some. Some. E o resto fica aqui e ninguém sabe o que aconteceu. Aí uns vão dar uma explicação científica, outros religiosos. Religiosa. Aí você se lembra, eu acho que em português é leftovers mesmo. É, né? leftover, não traduziram. Você se lembra que teve uma cidade onde ninguém sumiu? Era Paradise, não? Eu sei que todo mundo quis ir pra lá, porque a galera ficou morrendo de medo de sumir também. Era Miracle ou Paradise? Era um Acho que era negócio Miracle. Aí rebatizaram de Miracle. Aí- É a única cidade no mundo que Onde não sumiu 100% não sumiu. Não sumiu ninguém. Aí, quando descobriram isso, todo mundo quis ir pra lá. É, tiveram que fechar a fronteira, Fechar, em volta, não só entra- entrava quem Porque eles não liberaram. cabe, né? Acaba com a cidade. Existe uma teoria altamente especulativa, agora eu peço licença à nossa audiência, que está dizendo que esses locais, não em que ninguém vai sumir, mas que vão ficar intactos nesse evento geofísico, esses locais já foram mapeados e eles estão começando a tirar combustível do mundo, impedir a livre circulação para que as pessoas não cheguem. vão para lá para atrapalhar os poderosos que vão estar lá. Tipo ilha? Ou... É, montanhas, regiões Sei, específicas, afastadas. onde regiões que ficarão ali protegidas desse cataclismo, desse caos que tá para chegar aí. Que, repito aí, Louis Elizondo, que já foi um cara lá do Pentágono, já falou sobre isso. O jornalista Ross Coulthard já falou também. Robert Bigelow, que é esse bilionário, já falou. E o Elon Musk também está sempre falando sobre isso, sobre a nova era do gelo, que vai esfriar muito, que já houve 6 eventos de extinção, então está vindo o 7º. Então eles estão sabendo de algo. Eu não vou dizer eles estão sabendo de alguma coisa. Eu acabei de dizer para vocês o que eles estão sabendo. Eu disse até o nome dos livros. Quem quiser faz o deverzinho de casa lá e pesquisa.